Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens de Restaurando as Portas de Jerusalém, amém? Nós estamos na terceira porta, restaurando a terceira porta. Para quem está hoje pela primeira vez, o nosso tema esse ano é Edificando Portas. E nós temos como base o texto de Neemias, capítulo 3, onde Neemias, ele restaura os muros de Jerusalém que haviam sido destruídos pelo Império Babilônico, e junto com esses muros que ele restaurou as 12 portas que cercavam a cidade de Jerusalém. Haviam 12 portas, cada porta havia um nome e uma finalidade. E nós estamos transliterando para a nossa realidade cada porta dessa para uma área da nossa vida. E esse é um ano que promete de Deus mexer e remexer e restaurar tudo isso que Ele tem começado a fazer desde há um tempo atrás, quando Ele nos deu a direção de construir essa casa para o Senhor. Amém? Nós vimos domingo passado que restauração é pôr em ordem o que foi gasto pelo tempo ou pelo uso. É um retorno a uma situação ou estado anterior. Então nós restauramos a porta das ovelhas, nós restauramos a porta do peixe, e agora nós estamos na restauração da terceira porta, a porta velha. E eu não vou resumir as outras duas portas, mas quem quiser assistir, você pode acessar o nosso canal no YouTube, né, Ministério Batista Ebenezer, lá no YouTube, tem todas as nossas mensagens lá, inclusive essa série da restauração das portas de Jerusalém. Então acesse lá, se inscreva no canal lá, né, aperte no sininho para receber a notificação quando tiver vídeo novo lá, tá bom? E acesse nossas redes sociais, tem o Instagram da igreja também, tem o Facebook da igreja. Depois eu vou pedir até para colocar aqui na tela, até o final do culto nós vamos colocar na tela aqui os nossos endereços, para que você possa acessar e se inscrever, amém? A fim de que possamos alcançar mais pessoas através desse canal que o Senhor nos deu. Muitas pessoas que não vêm para o culto, do caso de Jailson, né, teve esse testemunho aqui, ela assistiu o culto. As pessoas que têm enfermidade ou viajam ou não podem vir por algum motivo, assistem o culto em casa e são abençoados da mesma maneira, amém? O pessoal de Águas Belas, hoje nós temos uma turma boa aqui, mas quando não podem vir, assistem lá, né? E são bem obedientes, né? Quando eu digo, levanta a mão, eles levantam também, fica em pé, eles ficam em pé no meio da sala, bota a mão no coração, se ajoelha. É uma bênção esse povo. Amém? Então vamos dar continuidade à restauração da porta velha. Semana passada nós vimos a restauração da porta velha no sentido da restauração do velho homem. Amém? No sentido de levá-lo ao estado original, né? Quando a Bíblia fala sobre o novo homem, na verdade o Senhor está nos restaurando ao estado original que Ele nos criou, ou ao seu propósito original para a nossa vida. Então, Ele restaura o velho homem e transforma no novo homem, Ele traz de volta a originalidade nossa, a fim de que possamos cumprir o propósito dEle para nós. Hoje nós vamos ver um outro sentido da porta velha, que está lá em Neemias 3, versículo 6, o versículo da restauração da porta velha.
Diz o seguinte: e a porta velha repararam na Joiada, filho de Paseia, e Mesulão, filho de Besodias. Estes a emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Ao seu lado repararam Melatias, o Gibionita, e Jadom, Merodontita, homens de Gibeão e Mispa, que pertenciam ao domínio do governador daqui do rio. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Ararias, um dos ourives. E ao seu lado reparou Ananias, filho de um dos boticários. E fortificaram a Jerusalém até o muro largo. E ao seu lado reparou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumafe, e defronte de sua casa, e ao seu lado reparou Aruz, filho de Asabinéias. A outra porção reparou Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate Moabe, como também a torre dos fornos. E ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. Amém? Glória a Deus. Então, amados, essa é o relato da restauração da Porta Velha. Teve muita gente restaurando a Porta Velha, e entre eles nós destacamos alguns profissionais liberais, como um ourives, o ourives que trabalha com couro, e um boticário, que é o que trabalha na confecção de perfumes, e essências. Então, e além desses, nós vimos uma particularidade nessa porta aqui. Salum reparou ele e as suas filhas também. E particularmente nessa porta existem mulheres também trabalhando na restauração dessa porta. O que nós podemos ver como a restauração da Porta Velha nesse dia de hoje? Nós podemos ver que a restauração da Porta Velha se refere ao testemunho de Cristo em todo o ensino da palavra de Deus, daquilo que era desde o princípio. Então, 1 João 2,24, o apóstolo ele escreve na sua carta às igrejas existentes na época, dizendo: portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. O que desde o princípio ouviste, também, se em vós permanecer, o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Então, a restauração da Porta Velha fala sobre a restauração das veredas antigas, ou dos velhos princípios, que na verdade são novos, porque a palavra de Deus se renova a cada dia. A restauração da Porta Velha nos faz refletir que nós não devemos abandonar as veredas antigas, quer dizer, os princípios que nos nortearam no começo da nossa caminhada, no começo da nossa jornada e no começo da vida cristã. Porque a palavra de Deus, ela é uma só. Se alguém chegar para você dizer: eu vou trazer uma nova revelação da palavra de Deus, desconfie desse camarada, porque na palavra de Deus não existe nova revelação, existe a revelação que é desde o início dos séculos. Amém? Desde que foi escrita, a palavra foi revelada e ela é uma só. E os seus fundamentos precisam ser valorizados mais do que nunca nos dias de hoje. O grande problema dessa geração é que nós estamos sempre querendo novidade, nós queremos sempre algo novo, nós queremos sempre algo inusitado, algo que nós nunca ouvimos antes, quando na verdade nós precisamos aprender a obedecer aquilo que já ouvimos, aquilo que já entendemos. Se você caminhar em cima daquilo que já lhe foi dado, já foi mostrado, querido, já é o suficiente para você agradar o Senhor e ter uma vida cristã vitoriosa. Mas nós nem caminhamos sobre aquilo que nos foi revelado e já queremos ver além do que está oculto depois da esquina ali. E essa ansiedade pelo novo tem matado essa geração, queridos. Porque nós temos desprezado os fundamentos, nós temos desprezado os rudimentos da fé, nós temos desprezado aquilo que é a base, aquilo que que dá a sustentação para que nós possamos permanecer firmes e em pé diante daquilo que o Senhor vai nos mostrar. Uma coisa que nós temos aprendido é que o Senhor não nos revela tudo de uma vez.
Não é verdade? Porque se ele revelasse tudo de uma vez, a gente não conseguiria chegar até o final. Porque a ansiedade que está dentro de nós não nos permitiria chegar até o ponto final daquilo que Deus quer de nós. Então ele nos revela um dia de cada vez. É um maná a cada dia. Amém, amados? É um passo de cada vez. Primeiro ele espera que obedecemos a ordem. Depois que obedecemos, então terá uma segunda ordem. Até que você não obedeça a primeira ordem, não haverá uma segunda ordem de Deus. Não se engane quanto a isso. A vida cristã, ela é feita de processos, e Deus, ele espera que nós atravessemos esse processo, dando um passo de cada vez. O Senhor não quer que queimemos etapas, não quer que pulemos os degraus, mas Ele quer que nós passamos degrau a degrau até chegar no topo da escada. E é por isso que a sua revelação, aquilo que para nós é chamado de velho, mas que para a palavra de Deus é chamada de fundamento, não pode ser esquecido, não pode ser desprezado. Então, como diz o profeta Jeremias, diz... Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para as vossas almas. Então, o profeta Jeremias, ele nos coloca como um caminhante, como um andarilho. E ele disse: ponha-se no caminho e saia perguntando, e saia perguntando às pessoas qual é as veredas antigas, qual é o bom caminho, e ande por ele, e acharei descanso para as vossas almas. Amém? Nós temos que entender que antes de nós, vieram pessoas que abriram um caminho para nós. Amém? Quando você vai fazer uma trilha, né, numa mata fechada, você descobre que já existe um caminho, né, que chama de picada, né? E quem foi que fez aquela picada? Quem foi que fez aquela trilha ali? Alguém que chegou antes de você, fez aquele percurso e limpou o caminho para que você andasse por ele. Assim, essa geração, ela tem que andar sobre o caminho que foi limpo por aqueles que vieram antes de nós e que percorreram esse percurso e que sabem como chegar lá. Mas a grande questão é que nós desprezamos os antigos, desprezamos os mais velhos, aposentamos os mais velhos e queremos colocar os novos em evidência, porque os novos, eles têm novas ideias, têm novos métodos, têm atalhos para chegar mais perto, mais rápido. Mas sabe, amados, a palavra de Deus, ela é uma palavra que está sempre nos trazendo de volta ao princípio. O grande objetivo de Jesus, na verdade, do Espírito Santo de Deus, é nos fazer retornar ao Éden. Quando João, ele tem uma visão lá na frente, né? Lá no livro de Apocalipse, na carta à igreja de Éfeso, no versículo 7 do capítulo 2, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. O que é que Jesus está dizendo? Ao que vencer, eu farei com que você volte àquele estado original, aquele cenário original, de onde eu tirei Adão e Eva por causa do pecado. Mas o propósito de Deus sempre foi que nós vivêssemos assim como Adão e Eva viviam no paraíso.
livres do pecado, em total comunhão com Deus, governando a terra e espalhando a glória de Deus sobre a terra. Esse é o objetivo do Espírito Santo, é nos fazer voltar ao princípio, voltar àquele cenário original do Éden, onde o homem caminhava com Deus, falava com Deus face a face, e não havia pecado entre eles. E quanto mais você chega perto de Deus, mais você vai deixando coisas pelo caminho. Quem já percebeu isso? Quanto mais você se aproxima do Senhor, mais você é convidado a deixar coisas pelo caminho. E eu vou dizer, quando eu estarei totalmente perto do Senhor? Quando você estiver nu e sem nada. Tal como Adão e Eva estavam no paraíso. Aí você estará no propósito original de Deus. Isso quer dizer, quando não tiver nada mais que te prenda a essa terra, que tome o lugar de Deus nessa terra, que lhe ocupe mais tempo do que o que você tem com Deus nessa terra, então você vai estar no ponto que Deus quer, que Deus te fez para ser no propósito original. Isso é a restauração da porta velha, queridos. É perguntar pelas veredas antigas qual o caminho e andar por ele. Na história de Israel, existia um rei que cometeu um grave pecado. As pessoas começaram a reclamar porque ele havia colocado um imposto para que eles pagassem. E as pessoas reclamaram e pediram para que ele revisse aquilo. E ele foi perguntar aos anciãos, o rei Roboão, ele foi perguntar aos anciãos, e os anciãos disseram, olha, ouça o povo, atenda o coração deles, né? Seja mais maleável, seja mais sensível a eles. O seu pai foi muito rígido, seja mais consciente, seja mais sensível, mais flexível. E aí Roboão saiu dali e foi consultar os seus amigos jovens, os amigos da sua juventude. E os amigos disseram que ele deveria ser muito mais severo, muito mais rígido do que o pai dele foi com o povo. Que ele não deveria simplesmente manter os impostos, mas se ele pudesse aumentar, ele poderia aumentar, inclusive, os impostos. E ele deu ouvido a quem? Adivinha quem Roboão deu os ouvidos? Ele desprezou o conselho dos mais velhos e acatou o conselho dos mais jovens. Sabe o que aconteceu com isso, queridos? O reino de Israel foi dividido. A partir dali, o reino de Israel passou a ter dois reis. Judá e Benjamim ficaram fazendo parte do reino de Judá, e o restante das tribos fizeram o reino de Israel. Aquilo ali causou uma ruptura que enfraqueceu e manchou a história de Israel. Porque aquele rei, ele desprezou o conselho dos mais velhos, dos mais experientes, dos mais conscientes e acatou o conselho dos mais jovens. Não que os jovens não tenham sabedoria, não possam dar conselhos, podem sim. Um jovem cheio do Espírito Santo de Deus vale mais do que um rei velho fora da presença de Deus, amém? Já dizia o salmista. Mas, queridos, nós não podemos desprezar os conselhos e a experiência de quem veio atrás de nós. Sabe por que Deus dizia, chamava muitas vezes Jacó e dizia, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, e sou o teu Deus. Sabe por que Deus chamava Moisés e dizia, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Porque Deus estava dizendo, olha, a história não começou em você não, Moisés. Vieram homens antes de você, tiveram pessoas que trilharam o caminho, que pagaram o preço, que suaram, que fizeram com que o povo de Israel chegasse até onde você está, diante de mim. A história não começa em você, não se resume em você, e nós somos tão presunçosos que achamos que a história do Brasil começou hoje. Que a história da igreja começou em nós, começou na Ebenezer, meu Deus do céu.
Nós vamos completar 11 anos agora de igreja. Isso diante da história da igreja, nós somos um bebê recém-nascido. Isso não tira a nossa relevância como igreja, como povo de Deus, claro que não. Mas nós não podemos desprezar o legado que os historiadores, que os avivalistas, que os evangelistas, que os missionários trouxeram para essa nação e que chegou até nós e que formou isso que nós estamos vivendo hoje aqui. Amém? Ou você acha que o Luiz Hermínio, o Luciano Subirá, os homens de Deus que pregam muito por aí, eles já nasceram prontos, ou eles receberam direto do céu tudo aquilo que eles pregam? Existem fontes que eles bebem, existem outros pregadores que eles ouvem, existem livros que eles leem, que eles tiram parte das suas mensagens, das revelações que eles passam para o seu público. Amém, amados? Então, queridos, nós não podemos ser presunçosos ao pensar que nós somos autossuficientes ou autodidatas, ou que não precisamos das pessoas que vieram antes de nós. E essa geração, onde os pais são desvalorizados, tem entrado nessa. Hoje os conselhos dos pais são mais desvalorizados do que nunca na história. E Provérbios, ele está cheio de ensinamentos como esse. Ouve os conselhos do teu pai e da tua mãe, para que você possa viver longos dias. Atenta à sabedoria que o seu pai e sua mãe lhe passam, para que você possa viver bem e por longos dias. Nós temos estudado Provérbios na terça-feira e nós repetimos várias vezes versículos como esse. Porque, queridos, a palavra de Deus nos ensina que a experiência daqueles que viveram mais do que nós, e que nos amam, e que querem o melhor para nós, ela é mais importante do que o nosso arroubo de querer fazer a coisa certa, do que o nosso impulso juvenil de querer conquistar as coisas, de querer chegar até onde nós queremos. Sabe, amados, nós precisamos ouvir mais e falar menos. Essa porta nos ensina que a partir da regeneração e do ide de Jesus, levar o evangelho a toda criatura, a igreja ela deve retornar para a palavra de Deus. Em Mateus 13:52, Jesus disse o seguinte: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Amém? O que é que Jesus está dizendo? Todo escriba, todo aquele que tem o coração em Deus, que entende o que é o reino dos céus, ele vai saber tirar da palavra de Deus coisas novas e coisas velhas. Na verdade, não existe nada novo debaixo do céu, como Salomão disse. Tudo aquilo que nós achamos é novo. Nós descobrimos na palavra de Deus, olha só, que revelação nova. Queridos, isso aqui já foi escrito. Quando foi escrito, já foi escrito com essa revelação. O Espírito Santo já inspirou o escritor a escrever essa revelação para você. Então, não se espante que não há nada novo na palavra de Deus. Pode ser novidade para você, mas essa revelação já existia antes da fundação do mundo mesmo. Estão entendendo? Então, queridos, eu tenho falado há algum tempo, e eu reforço isso sempre que eu posso, que o último avivamento que virá sobre a terra não será um avivamento mais de falar em línguas, este já veio, não haverá mais um avivamento de curas, esse já veio, não será um avivamento de salvação de vidas, esse já veio, não será um avivamento de manifestação de sinais e maravilhas, já veio também. Pode haver tudo isso, porque um avivamento inclui tudo isso, mas a essência do último avivamento que virá sobre a terra é o retorno da igreja do Senhor Jesus à sua palavra.
a genuinidade da sua palavra, da mensagem como ela foi escrita, como ela foi falada e que tem sido adulterada por tantos homens durante anos e séculos. A palavra de Deus tem sido vilipendiada pela religiosidade, pela religião, pela mente de homens que desejam manipular a vida daqueles que pastoreiam. Por isso deturpam e fazem com que a palavra de Deus supra a sua conveniência. E por esse espírito manipulador, durante anos a palavra de Deus foi deturpada. E dogmas humanos foram colocados como jugo e como peso sobre as costas das pessoas. Esses dias eu até vi uma postagem engraçada, um camarada postou dizendo que o crente não pode usar bermuda, porque a unção sai pelas pernas, a unção desce pelas pernas, e a calça do homem, ela retém a unção. Dependendo do que é a unção para esse rapaz, pode estar certo, né? Se a unção for suor, ele está certo, vai descer pelas pernas mesmo do camarada. O camarada correu muito de bermuda, né? Sua e a unção sai pelas pernas. Ora, se unção for a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus, você pode estar de bermuda, você pode estar de calção de banho, dependendo da ocasião, você pode estar de saia, de calça comprida, seja como você estiver, se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, a presença de Deus e a unção de Deus vai estar sobre a sua vida, independentemente disso, amados. Foi tanta besteira, tanta bobagem que a gente criou, queridos, por causa da nossa religiosidade, da nossa mente mesquinha, pequena, da nossa mentalidade paralítica, que acaba paralisando outras pessoas também, e acaba travando o evangelho do Senhor Jesus, o verdadeiro evangelho que precisa ser pregado, que precisa ser dito como ele deixa de ser pregado por causa dessas bobagens, amados. E sabe o que acontece quando nós embrenhamos nesse negócio? Acontece o que o Senhor Jesus falou aqui para a igreja de Éfeso, em Apocalipse 2. Ele diz a partir do verso 2: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu achaste mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Que igreja gloriosa é essa, amém, amados? Que igreja bendita. Mas olha o versículo 4: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. O panorama da igreja de Éfeso era perfeito, era de igreja perfeita, de uma igreja gloriosa, de uma igreja triunfante, de uma igreja eficiente. Mas quando Jesus analisa o fundo da alma daquela igreja, ele chega a um diagnóstico aterrador. Ele disse: vocês abandonaram o primeiro amor. E aí o conselho de Jesus é: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Castiçal era o símbolo do Espírito Santo. É isso que acontece quando nós desvalorizamos, queridos, a porta velha do Evangelho. A frieza espiritual. O primeiro amor,
A frieza espiritual nunca é problema de Deus, sempre é problema nosso. Nunca é Deus que se afasta de nós, é nós que nos afastamos dele. O Senhor está sempre querendo estar perto de nós. Nós é que o afastamos com a nossa humanidade, com a nossa incredulidade, com a dureza do nosso coração, com a nossa frieza espiritual, com a nossa indiferença espiritual. E isso acontece quando nós abandonamos os rudimentos da fé. Aquilo que nós vimos há 2 anos atrás, as disciplinas espirituais da oração, do jejum, da meditação na palavra, do serviço, do discipulado, do evangelismo, da fidelidade na vida financeira. São rudimentos, são bases que nós não podemos abandonar. Porque quando nós abandonamos, nós entramos nesse estágio de geleira. Nós entramos nesse freezer que congela a nossa fé e o nosso amor. E isso já tinha sido profetizado por Jesus, quando ele disse que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Aquela palavra amor, nesse texto, é a palavra ágape. E o amor ágape, quando Jesus se refere ao amor ágape, ele está falando do amor de Deus. Só quem pode ter o amor de Deus é quem é de Deus, quem tem uma experiência com Deus, quem tem o Espírito Santo de Deus, quem vive com Deus. Amém ou não? Então, quando Jesus está dizendo que o amor de muitos esfriaria, algumas pessoas dizem, está vendo aí, ó, o mundo está no pecado, bem que Jesus disse que o amor de muitos esfriaria. Jesus não está se referindo ao amor do mundo, Jesus está se referindo ao amor daqueles que são seus, que nos últimos dias se esfriaria. Foi isso que aconteceu com a igreja de Éfeso. Sabe como a igreja de Éfeso surgiu? Ela surgiu de uma maneira mais pulsante possível. Ela surgiu através de um evangelismo que Paulo fez. Houve um mover naquela cidade. Livros de magia foram queimados, milhares de dólares foram queimados em forma de livros, de amuletos e de objetos de magia negra. Existia naquela cidade o templo da deusa Diana, que era o templo mais visitado de todo o mundo conhecido. E muitos deles se converteram, muitos sacerdotes de Diana se converteram e vieram para a igreja de Éfeso. Paulo passou ali 3 anos pastoreando aquela igreja. Quem queria ter o pastor Paulo como seu pastor? Ser pastoreado pelo pastor Paulo? Só Paulo pastoreou 3 anos aquela igreja. Depois de Paulo, veio Timóteo. Quem era Timóteo? O filho amado de Paulo, a réplica dele. A xerox de Paulo. Veio e pastoreou mais um tempo. E depois de Timóteo, como se não bastasse, eles tiveram o pastor João, que não é o irmão João da peça, não. Era o pastor João, que escreveu o Evangelho de João e que escreveu as cartas, 1ª, 2ª e 3ª João. O apóstolo amado, aquele que encostava a cabeça no ombro de Jesus, amado. Quem queria ter um pastor como esse? Que experiência esses homens tinham para passar para ele? Olha, eu encostei a minha cabeça no ombro do mestre, e eu chorei com ele, e eu amei, e eu beijei o seu rosto, e ele me chamou de discípulo amado. Durante anos, aquela igreja foi pastoreada pelo melhor que tinha no reino de Deus. Pelos melhores soldados que Deus tinha no seu exército. Deus tinha um amor especial por Éfeso, porque ele não despenderia tanta gente boa para cuidar daquele povo como ele fez. E a carta começa elogiando essa igreja, dizendo, olha, vocês são uma igreja perfeita, vocês perseveraram, vocês sofreram, puseram à prova os apóstolos, os que diziam ser apóstolos e não eram, vocês tiveram paciência, trabalharam pelo meu nome sem se cansar,
Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, mas eu tenho, porém, contra ti, que você perdeu a sua essência. Você perdeu aquela paixão, você perdeu aquele prazer, você perdeu aquela chama que te fazia levantar de madrugada e levantar, deixar a sua cama e dizer: eu quero o meu Senhor, eu vou me lançar aos pés dele. A igreja de Éfeso tornou-se uma igreja eficiente, mas não essencial. Ela sabia o que fazer, mas não tinha vida no que fazia. E quantos de nós estamos trabalhando assim para o Senhor? Ligamos o piloto automático e fazemos no automático. Fazemos porque sabemos que temos que fazer e sabemos o que temos que fazer. Mas não fazemos porque a paixão existe dentro de nós, porque o fogo queima dentro de nós. Oramos muitas vezes por desencargo de consciência, lemos a palavra como uma obrigação, damos o dízimo e as ofertas não com aquela paixão e aquele ardor, aquele prazer de contribuir para a obra de Deus, mas com medo de ser castigado e Deus pesar a mão nas suas finanças. Abandonar as veredas antigas, querido, nos faz perder o primeiro amor, e é isso que nós temos visto nessa geração. Nós somos um país com mais de 30 milhões de evangélicos. Se nós vivêssemos a paixão genuína pelo Senhor Jesus, essa nação já estaria mudada. Porque um homem só, mas o seu irmão, mudou um país nas mesmas características que o Brasil vivia hoje. A Inglaterra do século XVIII. Havia uma crise financeira terrível naquela nação, havia muitos desempregados, muitos alcoólatras pela rua, pais alcoólatras, porque estavam desempregados, não havia emprego para eles, eles estavam na sarjeta, famílias destruturadas, filhos lançados nas ruas, sem educação suficiente, um país em colapso, a imoralidade, as igrejas frias, sem autoridade, porque o pecado estava dentro delas. E um homem chamado John Wesley, ele se levantou e ele disse: eu vou pagar o preço pela nação da Inglaterra. E ele começou a orar, e começou a clamar, e começou a pregar a palavra de Deus, de forma que nenhuma igreja mais aceitou ele pregar, e ele dizia: não tem problema, o meu púlpito será as praças. E ele foi para as praças e começou a pregar, e multidões se juntavam para ouvir ele, e se convertiam aos milhares. Ele chegava nas fábricas para pregar, alguns começavam a zombar dele, daqui a pouco estava todo mundo caído no chão, tremendo, confessando pecados, sem dizer: tire esse homem daqui, por favor. O avivamento na Inglaterra mudou aquela nação, socialmente, espiritualmente. Aquele homem com a pregação, John Wesley, o seu outro irmão, Charles Wesley, também através dos hinos, eles mudaram a sorte daquela nação. Foram criadas escolas dominicais em todo o país, e todo o país, todos os domingos, existiam milhares de pessoas ouvindo a palavra de Deus, de crianças sendo instruídas na palavra de Deus na Inglaterra, e isso moldou o caráter da próxima geração. Através do avivamento de John Wesley surgiu uma das faculdades mais importantes do mundo, a de Oxford. É isso que acontece quando uma igreja passa a viver os princípios da palavra de Deus, os rudimentos da fé, quando a igreja reaviva a paixão do primeiro amor dentro de si, quando a igreja restaura a porta velha das veredas antigas e passa a andar por elas.
Esses dias nós fomos ouvir um teólogo e foi feita uma pergunta para ele, disseram, teólogo presbiteriano, e disseram, você acha que o Brasil está vivendo um avivamento? E ele disse, se for pelos movimentos neopentecostais, de amuletos, de campanhas de cura, de prosperidade, eu creio que não, e eu concordo com ele também. Mas ele disse, se for pelo apego ao Evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo, pela sede que o brasileiro, que as igrejas do Brasil têm tido pela pregação genuína da palavra de Deus, pela pregação sem artifícios, sem engodos, sem apelação. Ele disse, eu creio sim que nós estamos vivendo um avivamento, porque existem relatos por onde eu ando e por onde como é o nome? Hernando Dias Lopes, e ele falou o nome de outros papas da presbiteriana, por onde eles têm andado, eles têm ouvido e têm testemunhado de pessoas que têm se juntado aos milhares e que vêm de muitas outras igrejas, muitas denominações e se juntam para ouvir, porque sabem que ali tem uma palavra de Deus pura e genuína. Ele disse, se for nesse sentido, eu creio sim que nós estamos começando a viver um avivamento. Eu disse, opa, Senhor, eu estava certo, mais uma vez para variar. Glórias a mim, aleluia. Esse avivamento já está chegando, querida, a igreja voltando às origens, amém? A igreja com sede do que dizia a palavra. Como essa igreja tão pulsante, tão eficiente, tão viva, perdeu o seu primeiro amor? Isso é um processo, queridos. E existem alguns fatores, e eu vou falar sobre 3 rapidinho aqui, que podem nos levar a perder o primeiro amor. O primeiro é o convívio com o pecado. O convívio com o pecado tem o poder de esfriar nosso amor por Deus. O texto de Mateus 24:12, Jesus diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Percebam que se ele está falando que o amor que se esfriaria era da igreja, o multiplicar da iniquidade era onde? No mundo? Não, dentro do povo de Deus, do povo que se diz povo de Deus. É a nossa conivência com o pecado que nos leva a ser sócios, cúmplices do pecado. É o passar a mão na cabeça para não perder um membro que tem um dízimo gordo, ou que tem uma influência, ou que tem uma família grande na igreja. Se eu for confrontar ele, ele vai se invocar e vai para outra igreja, ele vai embora e vai levar a outra igreja, vai esvaziar a minha. O evangelho do Senhor Jesus é um evangelho de confronto. Jesus sempre confrontou aqueles que chegaram diante dele. Jesus confrontou o jovem rico, dizendo, vai, vende tudo quanto tem em volta. Jesus confrontou a mulher samaritana, esse marido que você já teve 5, esse marido que você está não é seu. Jesus confrontou Nicodemos e disse, você precisa nascer de novo. Jesus confrontou todos aqueles que vieram a ele de boa vontade, de bom grado, querendo segui-lo, porque o evangelho do Senhor Jesus é um evangelho que confronta o teu pecado, não é um evangelho que faz vista grossa, que passa a mão na sua cabeça e diz, tem nada não, bichinho, venha desse jeito mesmo, fique desse jeito mesmo. Porque o nosso Deus é santo e Ele não convive com o pecado. Ele não compactua com o pecado. Mas nós muitas vezes temos compactuado. Mas pastor, eu não adultero, eu não sou homossexual, não bebo, não fumo, não jogo, não faço nada de errado. Quando o apóstolo dá essa lista de pessoas que não herdarão o reino dos céus, ele diz, aqueles que tais cometem esses pecados,
ou aqueles que compactuam com esses pecados, não entrarão no reino dos céus. Paulo disse: se alguém dentre vós, sendo cristão, for avarento, ou maldizente, ou pecador, nem com ele comais. Não queira nem se sentar com essa pessoa para comer. Não queira ter comunhão com esse tipo de gente, porque você vai estar compactuando com o pecado dele e vai estar se tornando igual a ele. Isso é muito sério, queridos. E é isso que nos faz perder a autoridade. Porque nós condenamos quem faz muito e fazemos um pouco. Ou então passamos a mão em quem faz um pouco. Esses dias alguém fez uma postagem do Padre Fábio de Mello. E eu gosto muito do Padre Fábio de Mello. Eu acho ele mais crente do que muitos pastores que tem por aí. Mas a parte disso, ele fez um comentário que eu não achei muito feliz. E ele colocou dizendo que o pecado de Lúcifer não foi ser homossexual, não foi ser beberrão, não foi fumar, não foi se prostituir, não foi jogar, não foi nada disso, mas foi o orgulho e a arrogância que o fez cair do céu. E eu disse: tudo bem, eu entendo a linha de raciocínio dele, mas não concordo. Porque o pecado de arrogância e de orgulho não tem diferença alguma do pecado de homossexualismo, de prostituição, de roubo, de furto. O ele ter sido expulso do céu por ter sido arrogante ou orgulhoso não faz melhor do que se tivesse sido por homossexualismo, por prostituição, por roubo, por furto. Estão entendendo minha linha de raciocínio? Ele teria sido expulso do céu por qualquer um desses pecados. Mas nós temos a mania de relativizar os pecados. Nós relativizamos muitas vezes o pecado. Nós amenizamos os efeitos do pecado. Mas presta atenção, Adão foi expulso do paraíso e lançou a semente do pecado para toda a humanidade por causa de um pecado somente. Ele só errou uma vez e como consequência disso teve a maldição para toda a humanidade. Isso nos ensina que nós não devemos ser tolerantes com o pecado, querido. Nós temos que ser radicais. Pastor, eu faço tudo, só tem esse pecadinho aqui, é o seu pecadinho de estimação, né? Você leva ele para passear, dá comida, leva ele para o pet shop, dá banho nele, tosa toda semana. Vai para o inferno de todo jeito com ele, se não confessar, se não abandonar, queridos. Porque é o mesmo apóstolo João, que foi pastor da igreja de Éfeso, ele deve ter ensinado isso a essa igreja. E ele diz que aquele que vive na prática do pecado, ele não tem lugar no reino dos céus. Não é aquele que peca. Todos nós somos pecadores e nós todos pecamos e deslizamos e pecamos por acidente uma vez ou outra. Mas aquele que vive na prática deliberada do pecado, sem confissão, sem arrependimento, sem pedido de perdão, sem restituição e sem abandono desse pecado, querido, existe alguma coisa errada em você. Você que está se prostituindo e acha que isso não é nada demais, que isso não afeta as outras áreas da sua vida, saiba que você tem uma área da sua vida que é dominada pelo diabo. Que isso pode te impedir de entrar no reino dos céus. Você que está furtando, você que está roubando algo que não é seu, e ninguém descobriu, e você está achando que está tudo bem por enquanto, existe um que está vendo. Aquele que não deixa nada oculto, nem escondido. Aquele que não deixa nada encoberto. E ou você se arrepende, confessa e deixa.
o seu lugar vai ser fora daqueles que estarão no reino de Deus. Amém? Segundo lugar, o que nos faz esfriar, a falta de profundidade. O segredo de não nos afastarmos do Senhor, nem perdermos a alegria inicial, é desenvolver profundidade nele. É aquele negócio mas eu estou trabalhando para Deus, eu exerço um cargo na igreja, eu faço parte do louvor, ou eu ensino numa classe de estudo bíblico, ou eu trabalho na várzea. O Senhor nunca vai medir você pelo que você faz, Ele sempre vai medir você pelo que você é. No final das contas, na balança, não vai ser pesado o que você fez, mas o que você é, o que você se tornou. Se o que você faz para o Senhor é algo mecânico, é algo automático, é algo sem vida, é algo sem essência, você acha que isso vai estar contando para você no céu? Você acha que isso vai estar contribuindo para aquilo que você está se tornando? Em Deus. Então, quando nós perdemos a nossa profundidade em Deus, quando você perde a capacidade de se indignar contra o pecado, quando você perde a capacidade de chorar na presença de Deus, quando você perde a capacidade de adorar e de entrar na presença de Deus, quando toda a igreja está adorando e você parece que está em outro lugar, é porque você subiu para as margens e está talvez até com os pés molhando nas margens do rio, mas você deixou de mergulhar profundo em Deus. Você quer manter a chama viva, a chama acesa? Mergulhe o mais profundo que você tiver. Volte para o fundo das águas profundas. Volte a desfrutar das profundezas de Deus, das profundezas do Senhor. Volte a mergulhar na presença dEle, deixe Ele se envolver completamente, até cobrir sua cabeça, e perca o controle de onde você está sendo conduzido. Deixa as águas de Deus te levarem, te conduzirem. Por esse é um dos aspectos de profundeza, de profundidade em Deus. É quando você perde o controle da sua vida e das suas situações. Se você está dizendo, pastor, eu não tenho mais controle sobre o meu casamento, eu não tenho mais controle sobre o meu filho rebelde, eu não tenho mais controle sobre as minhas finanças, eu não tenho mais controle sobre a minha vida profissional, eu vou dizer para você, parabéns, você chegou no estágio onde Deus quer trabalhar na sua vida. Você chegou no ponto onde Deus vai entrar em cena e vai dizer, sai para lá que é comigo. Porque como dizia a pastora Sherry, se você quiser controlar, Deus vai deixar você controlar. Mas só um pode ter o controle. Você já tentou controlar, mudar o canal da televisão com um controle e seu filho com outro controle? É uma bagunça, né? Você bota, ele tira. Bota, ele tira. Aumenta, ele baixa. Baixa, ele aumenta. Só um pode ter o controle. E quando você entender que o controlador não pode ser você, então você vai entrar no processo de se render, de mergulhar em profundidade com Deus e deixar Ele dominar, governar e controlar a sua vida e as suas ações. Quer ouvir aquela frase de novo? Como saber se eu estou no caminho certo, Senhor? Observe se você está morrendo. Se você estiver morrendo, parabéns, você está no caminho certo. Amém?
Em terceiro lugar, a falta de tratamento. Aquelas áreas que não são tratadas em nossas vidas podem não parecer tão nocivas hoje, mas serão justamente essas áreas que poderão nos sufocar na fé e no amor ao Senhor depois. Você diz, pastor, eu sou pavio curto mesmo. Pessoa pisou no meu calo, eu vou para cima dele com 4 pedras na mão, eu rodo a maiamba, eu chuto o pau da barraca, eu faço um escarcéu, eu me espalho e ninguém me ajunta. E tem gente que diz isso com orgulho. E eu digo, você se orgulha disso, né, irmã? Essa areazinha que você não deixou Deus tratar, esse temperamento que você não deixou Deus tratar ainda na sua vida, é aquele que vai te derrubar amanhã. É aquele que vai fazer com que o amor e a paixão pelo Senhor mine sobre a sua vida. E você vai friar espiritualmente, você vai perder o primeiro amor. É como a Amalequita que Saul não matou. A ordem de Deus para Saul é: mate todos os amalequitas, não deixe um sequer. E Saul foi lá, deixou o rei dele vivo, deixou alguns líderes deles vivos, poupou alguns animais. Samuel chegou lá: o que tu fizeste, Saul? Não, eu poupei alguns animais para adorar, para ofertar ao Senhor. Quantas vezes nós somos religiosos, temos desculpas gospels para dar para os nossos pecados? Sabe o que aconteceu? No final da vida de Saul, Saul está na batalha e ele se fere na batalha e ele está caído no campo de batalha. E chega um homem e ele diz: por favor, acabe de me matar, pegue a sua lança, enfie em mim e me mate. E aí o homem pega a lança e vai fazer isso. Mas antes disso, me diga de onde você é. E o homem diz: eu sou um amalequita. E mata Saul. Aquilo que você não deixa Deus curar, pode ser aquele que vai te matar amanhã. A cura que você não se submete ao Senhor hoje, pode ser aquilo que vai te aniquilar amanhã. Cristo falou de 3 passos práticos para que nós possamos voltar ao primeiro amor. Primeiro, lembra-te. Lembra-te. Lembrar de quê? Dos princípios que te foram ensinados. Das primeiras letras que você aprendeu. Dos primeiros fundamentos que te foram colocados no coração. Lembra aqueles princípios espirituais de orar, de ler a Bíblia, de jejuar, de ter um tempo com Deus diário. Aquelas coisas que pareciam coisas de novos convertidos, mas eram coisas para a vida toda. É disso que você precisa lembrar. Restaure a porta velha com as veredas antigas do Senhor sobre sua vida. Lembra-te e arrepende-te. O que é se arrepender? A palavra arrependimento vem da palavra metanoia, que quer dizer exatamente, é derivada da palavra conversão, que quer dizer, convergir é exatamente isso. Você está indo para uma direção, você faz a volta e faz o retorno para outra direção. Arrepende-te, converte-te, muda a direção. Volta. E aí o terceiro conselho: volta à prática das primeiras obras. As pessoas dizem: pastor, tinha um tempo que eu era tão bom, tinha uma comunhão tão grande com o Senhor, e
era gostoso, eu vinha para a igreja com prazer, e eu sentia a presença de Deus na minha vida, no meu quarto, na igreja. E aí a pergunta seguinte é: o que mudou, irmão? Se naquele tempo eu orava mais, eu lia mais a Bíblia, eu buscava mais a Deus, eu era mais quebrantado, eu me arrependia com maior facilidade. Eu disse: então, irmão, o senhor já tem a resposta. Volte a praticar as primeiras obras. Aquilo que você achava que eram coisas de novos convertidos, é disso que você precisa, porque você precisa ser novo convertido a todos os dias, você precisa se converter todos os dias ao Senhor. A grande questão é que nós queremos chegar no topo da montanha de um salto só. Não se consegue escalar uma montanha de um lance só. É necessário esforço, é necessário dedicação, é necessário estratégia, é necessário um processo para você chegar até lá em cima. Mas nós queremos a paisagem do topo da montanha, mas não estamos dispostos a pagar o preço para chegar até lá em cima. Se você quiser chegar ao topo da montanha, restaure a porta velha, queridos. Volte a praticar as primeiras obras. Descubra as veredas antigas e caminhe por ela. Descubra por onde aqueles que vieram antes de você caminharam e busque caminhar com eles. Os livros que eu mais gosto são livros de biografia. Biografia de homens de Deus que me inspiram, que me ensinam como eles fizeram, como eles chegaram até onde eles chegaram. E nós somos uma geração que adoramos colocar frases de homens de Deus. Charles Finney, de Spurgeon, de John Wesley, dos contemporâneos. Nossas redes sociais estão cheias de frases de homens como esse. Mas será que nós estamos dispostos a imitá-los? A pagar o preço que eles pagaram para chegarem a ser o que são, ou o que foram? Ou nós estamos simplesmente satisfeitos por aplaudir o que eles disseram? E as verdades que nós deveríamos vivê-las, estamos apenas estampando elas nas nossas redes sociais. Vamos ficar em pé, queridos. 2 Reis, capítulo 2, verso 19. Eliseu chega em Jericó, e a palavra de Deus diz que os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação dessa cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: diz o Senhor, sararei essas águas, não haverá mais nelas morte, nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Aquela cidade era muito boa para viver, mas as águas delas eram águas más, eram águas amargas. Existem muitas pessoas boas que dizem: fulano não faz mal a ninguém. Mas quando você vai conhecer de perto, você percebe que a sua índole, a fonte, o manancial que rege a vida dele não é saudável. E se a essência não for curada, todo o mal será contaminado, todo o mais será contaminado.
Se a fonte não for boa, é impossível que lá na frente você tenha uma vertente saudável. Se nós queremos restaurar a porta velha, nós precisamos ir ao manancial. Nós precisamos ir à fonte. Nós precisamos ir de onde jorra a água de dentro de nós. E Eliseu, ele sabia disso, por isso ele foi lá no manancial e jogou sal. O sal é a diferença que a palavra de Deus faz na minha vida e na sua vida. Jesus disse: vocês serão o sal da terra. O sal é o tempero do mundo. O sal é aquilo que dá a diferença no alimento, na comida. O sal é o que faz a comida ser diferente. E assim Deus, essa era a alegoria que Deus estava fazendo. A minha palavra faz com que vocês sejam um sal, para que vocês possam fazer a diferença. Eliseu pegou o sal, aquilo que nos faz diferente, e colocou na fonte, no manancial, e sarou aquelas águas. É isso que Deus quer fazer conosco, queridos. Não adianta você querer sarar as águas lá na cachoeira. Você precisa ir para a fonte. Você precisa ir para o início. Você precisa ir para o começo de tudo. E quanto mais perto de Deus nós nos aproximamos, mais próximos do início nós chegamos. Mais próximo do princípio nós chegamos. Por isso, nessa noite, eu não sei o que precisa ser restaurado na tua vida, mas eu quero que você peça nessa noite que o Espírito Santo derrame o sal da sua palavra na fonte desse sentimento, na fonte desse pecado, na fonte dessa personalidade difícil, dessa emoção descontrolada, para que haja cura e restauração, para que o Senhor possa te conduzir pelas veredas antigas, para que o Senhor possa fazer com que você restaure a paixão do primeiro amor, e assim você restaure a porta velha na sua vida, em nome de Jesus. Eu queria fazer um apelo a você que ouviu essa palavra nessa noite. E você, de alguma maneira, você sentiu que perdeu o primeiro amor. Circunstâncias, ou pecados, ou situações te fizeram abandonar a essência do primeiro amor na sua vida. A paixão, o fogo que você sentia de servir e de fazer a vontade de Deus. E você nessa noite, você quer se lembrar
das coisas que Deus já te disse, das promessas que o Senhor já te fez, e você quer se arrepender e voltar a praticar as primeiras obras, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. O vir aqui na frente vai ser o primeiro passo dessa decisão, dessa escolha, que você estará dizendo: Senhor, eu quero fazer isso. Talvez você tenha sido ativo até na igreja, até no reino de Deus, mas você tenha feito as coisas no automático. Não existe mais aquela paixão, aquele arroubo, aquele fogo, aquele sentimento de intensidade que havia no início. E o Senhor quer restaurar essa chama no seu coração. Não há nenhum lugar mais agradável do que a mesa do Pai, querido. Não há nenhum lugar mais agradável do que o colo do Pai, do que os braços do teu Pai. Não há lugar mais aconchegante, não há lugar mais agradável, não há lugar mais confortável do que o colo do teu Pai. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Vou pedir aos obreiros, aos líderes de célula que venham abraçar essas pessoas, venham acompanhar essas pessoas nessa oração. Existem muitas pessoas aqui na frente que precisam das suas orações. Líderes de células, auxiliares de líderes de célula, obreiros, missionários, pastores, todos presentes aqui, discipuladores, venham. Os flechas que estiverem presentes, venham, orem para as pessoas. Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Jesus. Venha para os braços do Pai. Venha para os braços daquele que nunca te abandonou, daquele que nunca desistiu de você, daquele que sempre te amou, daquele que sempre esteve te esperando de braços abertos para te acolher, para te receber de volta, para te dizer: filho amado, eu te amo. Venha para os braços daquele que está disposto a colocar um anel no teu dedo, a te dar roupas novas, a colocar sandália nos teus pés e a te sentar à mesa para comer com ele novamente. Oh, yeah. Você que está com a pessoa do seu lado, ore com ela. Coloque sua vida diante de Deus juntamente com ela. Diga: Senhor, não deixe que a chama do teu amor por ti, do meu amor por ti, se apague. Não deixe que o pecado esfrie o sentimento que eu tenho pelo Senhor. Não deixe que as circunstâncias me afastem de ti. Não deixe que nada, Senhor, me afaste do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. E acreditar em ti. Mas às vezes sou levado
pela vontade de crescer, torno-me independente, deixo de simplesmente crer. Posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu amado, Senhor. Abraça-me, abraça-me, Espírito de Deus, abraça-me, com seus braços de amor, abraça-me, abraça-me, Existe alguém, além desses que estão voltando para o Senhor Jesus hoje, que nunca tomou a decisão de entregar a sua vida ao Senhor e gostaria de tomar essa decisão nessa noite, de dizer: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, a minha vida será para Te servir e para fazer a Tua vontade a partir de hoje. Eu quero sentir esse primeiro amor na minha vida e quero lutar para cultivá-lo e permanecer nele. Existe alguém que nunca fez essa decisão e gostaria de tomar nessa noite, pela primeira vez, a decisão de estar dizendo: eu quero servir ao Senhor Jesus, eu quero fazer a sua vontade. Existe alguém? Se tiver, levante sua mão, nós vamos orar por você também. Aleluia, por você que já fez essa decisão. E glória a Deus por todos esses que estão renovando nessa noite essa decisão.